tentação de Jesus e a nossa luta espiritual. Foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Mateus 4, 1 ao 11. Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Tudo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu sou o pastor Valberli Lima e venho trazer para você mais uma mensagem da parte de Deus para o seu coração e para o meu também. Glória a Deus, aleluia, glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos trabalhar sobre o título A Batalha no Deserto, a tentação de Jesus e a nossa luta espiritual. Amém? Glória a Deus. O ministério de Jesus começou de uma forma extraordinária, com seu batismo e a confirmação do Espírito Santo. Porém, logo após este momento de grande revelação, o Espírito Santo o guia ao deserto para enfrentar o inimigo astuto e antigo, Satanás. Este não era um encontro casual. Satanás, que havia enganado Adão e Eva no paraíso, agora tentaria derrotar o Filho de Deus no deserto. O que podemos aprender dessa batalha espiritual? É o que vamos ver agora. Mas antes disso, eu quero que você inscreva em nosso canal, ative as notificações, que é o sininho, e deixe o seu like. Amém? Glória a Deus, glorificado seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos estar lendo o nosso texto da palavra de Deus de hoje, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Aqui eu tenho a minha Bíblia, vamos estar lendo diretamente da Bíblia, e você também pode estar usando a sua Bíblia, seja qual versão for. Amém? Glória a Deus, glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a eles preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Glória a Deus, glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guiado pelo Espírito, a importância do deserto. Jesus não foi ao deserto por acaso. Foi o Espírito Santo quem o guiou até lá. Muitas vezes, o deserto na vida do cristão representa momentos de solidão, de provação, de lutas espirituais. No entanto, são nesses momentos que Deus molda o nosso caráter e fortalece a nossa fé. Assim como o Espírito guiou Jesus, ele também nos guia em nossos desertos. Vamos estar olhando verdadeiramente que o Espírito Santo, ele é um guia. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 13, do versículo 17 ao 18. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto.
Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Também em Salmos 23, versículo 4 está também: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Amém? Glória a Deus, glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Satanás, o inimigo astuto. A tentação de Jesus não foi um teste físico, mas uma batalha de palavras, uma luta teológica. Satanás usou as Escrituras para tentar enganar Jesus. Assim como ele distorceu as palavras de Deus no Éden para enganar Adão e Eva. A diferença é que Jesus, como o segundo Adão, Romanos 5, versículo 19, resistiu à tentativa. Satanás queria que Jesus duvidasse de sua identidade e dependência do Pai. A pergunta, se tu és o Filho de Deus, mostra que as tentativas não eram apenas sobre pão, mas sobre confiança e obediência. Podemos ler em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Satanás engana Eva ao distorcer as palavras de Deus. E também podemos ler Romanos 5, versículos 19. Através da obediência de um só, Jesus, muitos serão feitos justos. 3. O confronto de promessas. A palavra de Deus é a nossa arma. Jesus respondeu às tentativas de Satanás usando as Escrituras. Isso nos ensina a importância de conhecer e confiar na palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de regras, mas uma arma espiritual que nos permite vencer as astúcias do inimigo. Satanás ofereceu glória, poder e satisfação imediata, mas Jesus apareceu firme em sua missão, propósito. Ele escolheu o caminho da obediência e da submissão ao Pai, mesmo que isso signifique sofrimento. Podemos ler esses detalhes em Efésios 6, versículo 17. A palavra de Deus é descrita como a espada do Espírito. E também podemos ler em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, penetrando até a divisão da alma e do espírito. A vitória no deserto. Cristo vence por nós. A vitória de Jesus no deserto foi uma vitória para nós. Ele venceu as tentativas que Adão e Eva não puderam vencer, mostrando que através dele também podemos resistir ao pecado. Essa batalha no deserto aponta para a maior vitória que viria na cruz, onde Jesus derrotou Satanás de forma definitiva. Referências bíblicas. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Jesus despojou os principados e potestades, triunfando sobre ele na cruz. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus é fiel e não permite que sejamos tentados além do que podemos suportar. O deserto é nossa jornada espiritual. Assim como Jesus, nós também enfrentamos nossos desertos, momentos de provação e tentação. Mas devemos lembrar que se o Espírito Santo nos guia para o deserto, ele também nos dá a força para vencer. No deserto, nos ensina que com a palavra de Deus e obediência ao Pai, podemos resistir às tentativas e triunfar sobre o inimigo.
Hoje somos chamados a seguir o exemplo de Cristo. Você está passando por um deserto? Você está sendo tentado a duvidar das promessas de Deus? Confie na palavra e permaneça fiel. Jesus venceu por nós e nele somos mais que vencedores. Glória a Deus, aleluia, glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra maravilhosa, né? Glória a Deus. Agora nós vamos orar. Nós vamos clamar ao nosso Deus, vamos orar, vamos pedir que Deus venha nos sustentar, né, para vencer as artimanhas do inimigo, que ele até hoje está aí, ceifando almas para o reino do inferno. Isso é a verdade, né? Jesus quer que nós voltemos para Deus, e Satanás quer que muitos permaneçam neste mundo de trevas, solidão, depressão, opressão, guerras, suicídios, tudo isso. O inimigo quer que você e eu permaneça. Mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Vamos orar em nome de Jesus? Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos clamar nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, Senhor misericordioso, graças te damos, Senhor Jesus, pelo dia que tu nos concedestes, pela saúde, pelo alimento, pelas nossas vidas, pelos nossos corpos sadios, prontos para te adorar e para te glorificar. Ah, meu Deus querido, te adoramos na tua santidade, na beleza tua, Pai querido. Ó, Pai querido, neste dia, meu Pai, te clamamos, meu Pai querido, dai-nos força para vencer as tentações do inimigo, meu Pai. Dai-nos força, meu Pai. Que a força venha da tua palavra, meu Pai. Entender a tua palavra, saber verdadeiramente o que tu queres, meu Pai. Sabemos, Pai querido, que às vezes somos levados pelo deserto, até pelo teu Espírito, Pai, para sermos provados, Pai. Ou assim como Jesus, Pai, foi provado, nos ajuda, Pai, também a ser aprovados por Ti, Pai querido, nestes momentos tão difíceis da vida, meu Deus querido, em que nós vemos tantas coisas ruins, meu Pai. Vemos guerra, vemos terremotos, vemos calamidades, vemos, Senhor, pestes, Pai querido, vemos tanta coisa ruim, meu Pai. Muitas pessoas já entraram em depressão, opressão, já estão desanimadas, já estão tristes. E nem começou ainda. Ó, meu Pai, dá força a essa pessoa, dá força a essa mulher, a esse homem, para vencer todas essas dificuldades, meu Deus querido. Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, visita os hospitais, visita, Senhor, as clínicas, visita, Pai, as pessoas que estão nas filas de espera, meu Pai. Deus, visita o teu povo, meu Pai. Dá ele ânimo, Pai. Tu podes, Pai. Enviar teu Santo Espírito, Pai. Enviar pessoas, Pai querido, para falar, Senhor, como Tu és bom, meu Pai. Senhor, nos cura, Pai. Nos cura, nos traz a cura, Pai querido. Nós estamos Te buscando neste dia, meu Pai. Neste dia 12 de outubro de 2024, meu Pai, nós estamos aqui clamando, Senhor, pelas nossas vidas, meu Pai. Pelas pessoas, Pai querido, querida. Eu Te peço pela minha vida, eu Te peço pela minha filha, eu Te peço pelos meus filhos, eu Te peço pela minha netinha, eu Te peço, meu Pai, pela minha parentela, eu Te peço pelos meus amigos, eu Te peço pelas pessoas que me odeiam, aquelas pessoas que não gostam, Senhor, deste canal, não gostam, Senhor, que a Tua palavra seja pregada, mas a Tua palavra nos diz que o Senhor deve orar pelos vossos inimigos, meu Pai. Senhor, dá oportunidade para essas pessoas, meu Pai, a virem a Te conhecer em espírito e em verdade, meu Pai. Oh, Jesus querido, neste dia, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nos socorre, Pai. Nos socorre, Pai querido. Precisamos do Teu socorro rápido, Pai. Oh, Deus querido, sabemos que a Tua palavra, Pai, nos garante vitória, meu Pai, mas nos dá fé, meu Pai, para vencer, meu Pai, as tentações, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu Te peço, Pai, nos ajuda, nos fortalece, nos dá força, Pai,
nos faça vencer, Pai querido, neste dia, Pai. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te pedir que você venha se inscrever em nosso canal, venha ativar as notificações e deixar o seu comentário, né? O que nós podemos orar por você. Você diga aí, eu quero oração pelo meu filho, quero oração pela minha filha, quero oração pela minha parentela, quero oração pela minha vida. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente nesse dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.